Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa segunda-feira, a liturgia contempla o batismo do Senhor. Jesus é o Filho amado do Pai Celeste. Então, que nós possamos celebrar com alegria esta festa e que ela nos recorde a importância do nosso batismo. Então, a primeira leitura está em Isaías capítulo 42, versículo 1 a 4, depois o versículo 6 a 7. Isaías capítulo 42, versículo 1 a 4, depois o versículo 6 a 7. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo. E as ilhas aguardarão a sua doutrina. Eu, Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Então, que a gente possa, realmente, João batizava como sinal de conversão dos pecados. Jesus sem pecado, fazendo-se batizar por João, mostra sua solidariedade para com os homens pecadores. E aqui, aqui em Isaías, na leitura do profeta Isaías, fala aqui justamente, sobre, essa frase, Eis o meu servo, eu o recebo, eis o meu eleito. Nele se compraz a minha alma, E aqui, o profeta Isaías fala, E isso vai se confirmar, no Evangelho de hoje, no Novo Testamento. Isso aqui, a gente está falando, primeira leitura, do Antigo Testamento, o profeta Isaías, já falando, sobre isso, sobre o batismo do Senhor, E aqui fala sobre o servo do Senhor, E aqui e aqui vai confirmar no Evangelho, o que Isaías acabou de falar aqui, o que o Senhor acabou de falar aqui através do profeta Isaías na primeira leitura, Que aqui ele está falando justamente do Senhor. Então que a gente possa refletir, e espalhar essa boa nova, de que Cristo é o Senhor, é o Filho de Deus, é o Filho amado do Pai Celeste. Então, e agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus capítulo 3, versículo 13 a 17. Mateus capítulo 3, versículo 13 a 17. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, esse trecho aqui, nessa parte do Evangelho, está falado justamente na primeira leitura, do profeta Isaías, que eu acabei de ler também. E aqui, esse trecho do profeta Isaías, se confirma agora no Evangelho que eu acabei de ler. Então, Jesus, o justo, assume a nossa humanidade, a nossa condição pecadora para nos resgatar do pecado e da morte. Ele, sem pecado, Jesus sem pecado, fazendo-se batizar por João, mostra a sua solidariedade para com os homens pecadores. Então, ele é o Filho amado, pois cumpre toda a justiça, isto é, o que é do agrado de Deus. Jesus é revestido também do Espírito de Deus. Publicamente é anunciado que o Filho é o Messias servo. Este é o meu Filho, que cumpre a vontade do Pai do início até a cruz. Tentado, Jesus não cai nas seduções do diabo. Tentado a viver o messianismo de forma triunfalista, vaidosa e como alvo de privilégios e de poder, Jesus se apresenta aos discípulos como Messias que dará a vida por todos na cruz. Então, existem elementos vinculares correspondentes e relevantes entre as cenas do batismo,
entre a cena do batismo e as narrativas da transfiguração e do Calvário. No batismo, a voz celeste proclama a filiação divina de Jesus e a sua condição de Messias servo. Na transfiguração, a voz faz a mesma declaração, mas acrescenta: escutai-o, em Mateus 17, versículo 7. Pois Jesus ensina a justiça e o que é a vontade do Pai. No Calvário, em Mateus capítulo 27, versículo 51 a 54, Jesus imergirá na morte como aqui nas águas. Lá se rasgará o véu do templo, como aqui se rasga o céu. Lá ele dará a todos o Espírito que aqui recebe. Lá ele voltará ao Pai que aqui o chama. Lá será proclamado o Filho de Deus pelo irmão mais distante, como aqui é proclamado pelo Pai. Tá certo? Então que a gente possa refletir, né, sobre isso, né? Sempre, né, levar essa palavra, né, a todos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.